Olá, eu sou a Tami do Literatami e esse é o vídeo sobre o livro O Berro do Bode, da Verena Cavalcante. O Berro do Bode foi a última leitura que eu fiz. Ele é um livro de contos escrito por uma autora nacional contemporânea e publicado pela editora independente Penalux. E eu decidi gravar esse vídeo de uma maneira muito espontânea porque este livro me impressionou demais. Os contos aqui são muito bem escritos e eu quero falar um pouquinho sobre cada um deles para vocês. Ele começa então com um conto chamado A Tempestade, que é um conto que vai retomar a ideia de família, principalmente enquanto raiz, algo muito terreno mesmo. Vai retomar a natureza dos seres, especialmente do ser feminino. Ele vai falar bastante da harmonia que existe entre os animais, da harmonia animal, da harmonia animalesca, e de que forma isso pode afetar os seres humanos, ou pelo menos a nossa parcela animal, né? Porque todos nós somos animais, embora animais racionais, nós temos muito de animalesco em nós e aqui vai ser despertado, nesse conto, vai ser despertada essa natureza animal da protagonista, que é uma menina ainda. Ela é uma criança que não se encontra no seio da família e acaba encontrando lugar ou se sentindo confortável em meio a uma matilha. E são interessantíssimas as imagens que vão sendo criadas a partir dessa premissa. E essa menina ela vai ser meio que obrigada, levada a criar o seu próprio ninho. O movimento que ela vai tomando é um movimento de amadurecimento da sua natureza animal. E ela vai criando certo medo do ser humano, da razão, justamente do que nos faz humanos, do que nos diferenciaria dos animais, que seria a nossa racionalidade. Ela vai mostrar como que isso pode ser, na verdade, algo perigoso e que nos afasta da nossa própria natureza. E aos poucos, então, essa garotinha ela vai se animalizando até culminar em uma espécie de ressurreição, de um encontro com ela mesma, que é dada a partir de uma imagem muito potente que nomeia o conto, que seria a noção de tempestade. Então, nesse conto inicial, a gente já tem um pouco daquilo que é a força da Verena Cavalcante enquanto escritora, das suas narrativas como narrativas muito imagéticas e muito surpreendentes, mas ele é realmente só a porta de entrada porque os outros contos são ainda mais fortes nesse sentido, como é o caso do conto seguinte, que se chama Um Pardal Pousa na Janela. E nesse conto, o narrador em primeira pessoa é uma criança, é um garotinho que também está passando por aquela fase de amadurecimento, de consciência, e ele aos poucos está compreendendo a doença da mãe, porque a gente só sabe que a mãe dele tem uma doença muito séria, que todas as pessoas ao redor conhecem, e ele está tendo que lidar com aquilo que ele não sabe nomear, ainda mais, imaginem só, entender. E também essa compreensão, ou esse encontro, vai se dar aqui também de uma forma um pouco semelhante ao primeiro conto, a partir de um animal, que seria a aparição desse pardal, que dá nome ao conto também. E aí em seguida vem um conto que é fantástico, o conto seguinte, que se eu não me engano ele é o conto que tá bem na metade do livro, não tá bem na metade do livro, mas ele é um conto que pra mim seria meio que um respiro, porque ele tem uma atmosfera um pouco menos pesada. Ele se chama Venham Repartir o Pão, e ele vai contar a história de uma família, a família da Dona Donata, que tá arrumando ali a mesa do café durante a Páscoa, e a menina, que seria a protagonista do conto, a neta dela, a Zezinha, ela vai comprar pão na padaria ali do Português do lado, e esse pão é um pão diferente, ele tem alguns temperos que ninguém sabe bem o que é, e só que a Zezinha ela não gosta de comer nada dessas coisas diferentes, então ela não come o pão, mas todo mundo da cidadezinha come o pão e fica encantado porque é um gosto peculiar, assim, eles tentam adivinhar do que é feito. E o bacana é que esse conto ele vai misturar muito a ideia de sagrado e de profano, é uma coisa que eu gosto demais na literatura, quando ela faz
ela aproxima esses conceitos aparentemente opostos ou distantes, no mínimo. Então aqui nesse conto, o bom e o ruim eles estão misturados, eles são irreconhecíveis e eles são apreciados do mesmo modo, pelo menos até que se escancare a verdadeira natureza de cada um deles. E nesse sentido, o pão do português vai ser extremamente simbólico nessa representação da mistura do bem e do mal e de como a gente pode se encantar por aquilo que é híbrido. É fantástico esse conto, eu achei muito divertido, eu achei surpreendente, eu senti um humor muito ácido aqui da Verena no livro, e pra mim a importância maior do conto recai naquilo que parece ser insignificante. Então a gente só vai perceber a importância das coisas realmente no final do conto, tem aquela surpresa, e esse elemento de surpresa vai ser constante em todos os outros contos do livro, e ele vai contribuir para aquele efeito Cortázar do conto, que foi como Cortázar definiu o conto como um grande nocaute, e são esses elementos de surpresas que causam um nocaute no leitor, porque ele se dá conta que ele também foi enganado, ou pelo menos não esperava pelo que vem. E isso é o que eu mais costumo gostar mais nesses textos curtos mesmo. Aí o conto seguinte já volta para aquele tema pesado mesmo. Ele se chama Bonecas e vai tratar da pedofilia de uma maneira muito cruel mesmo. Não tem como tratar de outro modo, né? Sem romantizar, assim, acaba sendo sempre muito cruel. Aí o próximo conto, que se chama Porquisome, também vai trabalhar com a ideia de uma criança que se aproxima muito de um animal, que se reconhece na figura de um outro animal, e a gente vai percebendo como essa narrativa deixa muito claro que nós estamos próximos do reino animal, nem que for apenas no que diz respeito às nossas secreções ou à morte. Nós estamos muito próximos deles, mais no terreno do baixo do que no terreno do alto, porque nesse sentido os animais estão muito acima de nós, a nossa racionalidade nos coloca como inferiores a ele no quesito de pureza. É um movimento assim muito revelador, e ele deixa claro muita coisa que a gente deixa passar despercebida. Tem aqui também a figura do patriarca, que é um patriarca abusivo, machista. Ele trabalha muito com a linguagem. Aliás, todos esses contos aqui, eles são escritos em uma linguagem incrível. Do primeiro conto eu vou ler um trecho para vocês aqui, porque ele tem uma sonoridade impressionante mesmo. É um trabalho da linguagem que a Verena faz que é de cair o queixo. Ela diz o seguinte: do primeiro conto, isso. Descobriu que queria ser cachorro quando aos 10 anos, cobrindo o roxo beliscão dado pela mãe para refrear suas tentativas de carinho, camuflado dentre as queimaduras de cigarro, decidira fugir de casa. 3 calcinhas e uma boneca na sacola de mercado. Caminhava sozinha pela rua, alheia, negligenciada pelos transeuntes, quando se deparou com vira-latas grandes, genéricos, que rolavam com constrangedora desinibição sobre detritos espalhados na grama amarelada de sol. Sintam esse som maravilhoso. Alheios ao movimento, às rodas velozes dos veículos que seguiam pela avenida, aos gritos dos feirantes, emitiam ruídos sufocados de contentamento, atirando-se uns contra os outros, empelotados de carrapatos, abscessos, pulguedos, pelos escassos deixando entrever a pele corroída das sarnas, das seborreias, das micoses. Eu achei que ela uniu aqui conteúdo de forma de uma maneira incrível, a gente consegue visualizar e ouvir essa matilha toda ali junta. No conto que fala desse menino que acaba se reconhecendo no animal, o pai dele é o dono de uma fazenda e ele é um homem super agressivo, e esse menininho acaba criando certo carinho por um porquinho filhote, em quem ele vai encontrar algumas semelhanças. E ele diz: o menino escorreu por dias, encharcado por fora, o fogo queimando por dentro, revelado no vermelho das bochechas, no rachado da boca sardenta, na chama dos cabelos espetados de sebo. Enfim, são imagens maravilhosas, maravilhosas mesmo. Aí o próximo conto se chama Um Sorriso nos Lábios, e ele é um conto um pouquinho clichê, assim, no que diz respeito à temática do terror. É um conto
que é sempre recorrente essa coisa de um homem muito lindo que conhece uma mulher misteriosa e tal, e a gente já consegue imaginar o que vai acontecer, mas existe um quê de originalidade nesse conto que eu diria que recai nos símbolos que são acrescentados à ideia tradicional da narrativa. A Verena, ela domina muito bem os símbolos, e isso é o que faz a diferença. Aí existe uma sequência de contos escritos em forma de carta, que na verdade forma um conjunto chamado Missiva Póstuma, e aqui também, gente, é muito pesado o modo como esses contos vão nos enlaçar, nos envolver, porque são contos muito tristes, de histórias muito tristes, e o fato de eles serem escritos em carta, em primeira pessoa, e como uma missiva que seria algo muito pessoal e muito íntimo, eles estão bem abertos ali, é possível ver muita parcela de culpa, de esperança, de humilhação, mas sobretudo de saudade, e acaba fazendo com que este seja talvez não, esse seja o conto em que os personagens humanos estão mais humanizados. Acho que de todos esses, esse aqui é o mais. No próximo conto, que seria o conto Esperança, esse conto ele é curtíssimo, mas ele também é muito potente, porque ele vai recuperar a noção de força que vem da ancestralidade, sobretudo da ancestralidade feminina, tanto nas dores quanto na superação. Ele vai trabalhar muito com a força da noção de feminino, do que vem enquanto herança feminina. E daí tem o conto Papa Formiga, que é um conto tristíssimo, que vai contar a história de uma mulher que mora provavelmente em terras sertanejas, né, em terras rurais, e ela vai pouco a pouco perdendo toda a família para situações assim, nossa, totalmente anticivilizatórias, ou porque não tem comida, ou porque não tem remédio, ou pela barbárie humana mesmo. Sim, são realmente situações muito, muito pesadas, porque a gente sabe que acontecem. E por fim, o conto que fecha o livro é o conto O Berro do Bode. E, gente, por mais que nós estejamos já familiarizados com a atmosfera dos contos anteriores, do peso deles, de alguma coisa meio... Eu não sei exatamente que palavra seria ideal para usar aqui, mas uma coisa meio... talvez até doente. Existe uma atmosfera muito sombria nos contos todos, mas nada se compara ao que é este conto final, chamado O Berro do Bode, que vai trazer uma mulher cujo sonho maior é ser mãe, e ela não consegue engravidar de jeito nenhum. Ela já teve relações sexuais com vários homens, de todos os modos, e não consegue. E ela vai recorrer a uma espécie de figura mitológica, feminina também. Não é bem uma... talvez seja uma bruxa. Ela vai recorrer a essa figura para tentar ajudar ela, então, em algum ritual, para que ela consiga engravidar. E, gente, as imagens aqui são perturbadoras. Neste conto as imagens são especialmente perturbadoras, e o final dele é de cair o queixo. Eu fiquei toda arrepiada. Quando eu terminei essa leitura, eu tive certeza que este foi um dos melhores livros de contos que eu li esse ano, e que a Verena Cavalcante é uma das maiores contistas brasileiras da nossa atualidade. Então, assim, realmente eu fiquei muito feliz por ter recebido este livro da Penalux. Este vídeo é um publi editorial, mas eu digo com, nossa, muita alegria por ter conhecido uma autora assim tão incrível, cujas narrativas ficam tanto tempo impactando a gente, tempos depois da leitura, assim. Realmente eu não vou me esquecer de nenhum desses contos, das imagens que foram criadas aqui. E eu só posso dizer que eu recomendo muito essa leitura. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curtir, comenta aí embaixo o que você achou. Esse livro é bem curtinho, você pode comprar pelo link que eu vou deixar aí embaixo. Vamos dar valor aos nossos autores e autoras contemporâneas, porque tem muita coisa boa acontecendo por aí. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!